Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais cumprimentar-vos a todos e cumprimentar os nossos ilustres candidatos a juízes do Tribunal Constitucional, à Sra. Juíza Conselheira Maria da Assunção Raimundo e ao Professor José João Abrantes. Portanto, pela leitura dos vossos currículos, é inquestionável de que acrescentarão, conquanto essa seja a decisão dos Srs. Deputados, uma mundividência alargada ao funcionamento do Tribunal Constitucional, o que nos parece também ao Partido Social Democrata uma questão bastante pertinente e avisada, na medida em que vamos para lá da tecnicidade das questões jurídicas que são apresentadas ao Tribunal Constitucional e conseguimos introduzir, se assim acontecer, portanto, a vossa própria perspectiva em função daquilo que tem sido a evolução das vossas carreiras, das vossas experiências que transcendem até a jurisdição nacional, portanto, quer na vertente académica, quer na vertente da própria experiência profissional, têm tido a oportunidade de contactar com jurisdições diferentes e, portanto, perceber que as questões do direito vão muito para lá da questão meramente técnica, embora, naturalmente, essa seja também importante. E, portanto, felicitar-vos por isso, felicitar-vos pelo facto de terem aceitado ou aceite serem candidatos a juízes do Tribunal Constitucional e, portanto, sobre essa matéria nada a apontar. Eu gostava de trazer aqui algumas reflexões sobre alguns temas mais atuais, embora compreenda que numa audição desta natureza possam não conseguir desenvolver suficientemente e, portanto, compreenderei isso se assim suceder, mas gostava ainda, assim, de tentar trazer estes temas e sem emitir da minha parte qualquer opinião sobre os mesmos, porque não é esse o meu propósito. Um desses temas, naturalmente, tem a ver com o distanciamento. Já foi aqui referido a separação de poderes. Portanto, o distanciamento que o Tribunal deve ter, nós percebemos qual é a evolução histórica do Tribunal ao longo do tempo, percebemos qual é o seu enquadramento na democracia portuguesa, na nossa República, mas não deixa de ser notório que o método de nomeação dos juízes do Tribunal Constitucional apela ou considera também a intervenção da própria Assembleia da República, onde nós temos então aqui o legislador, ou se quiserem, a atividade política também a ter um papel nesta própria escolha dos juízes do Tribunal Constitucional. E, portanto, para nós é muito importante que, volvido o momento do término da eleição dos juízes do Tribunal Constitucional, que esse distanciamento se mantenha, quer no momento da candidatura, quer para lá do momento da candidatura. E, portanto, no fundo, deixar esta consideração de natureza geral, que certamente os senhores e todos os juízes que têm passado pelo Tribunal Constitucional asseguram, mas efetivamente nós temos visto que os últimos anos muitas das vezes têm apelado à intervenção do Tribunal Constitucional em matérias de natureza muito sensível, onde por vezes nós inclusivamente vemos no domínio público a contabilização daquilo que é a opinião dos senhores juízes em função de quem os propôs ou quem apelou a que se pudessem candidatar e, portanto, para nós é muito importante esse distanciamento do domínio político e partidário e, portanto, garantir efetivamente a total independência dos senhores juízes do Tribunal Constitucional. Uma outra questão ou consideração prende-se com uma das senhoras juízas que se demitiu do Tribunal Constitucional. Não propriamente, não vou dizer aqui comentários sobre a decisão pessoal, não é isso que está em cima da mesa, mas na altura a senhora juíza Clara Sotomayor teve a oportunidade de escrever um artigo sobre o papel do próprio Tribunal Constitucional, não sei se o conhecem, cujo título era Quem guarda o guardador, não é? E teve a oportunidade de se pronunciar sobre os processos de fiscalização sucessiva de constitucionalidade, o papel do relator nesses mesmos processos e a dificuldade que existe face a outros processos de fiscalização da constitucionalidade, a dificuldade que muitas das vezes o relator encontra quando, apesar de o Tribunal ter acordado num determinado sentido ou numa determinada orientação sobre as matérias que lhe são submetidas,
eventualmente o relator poder ser confrontado, quando elabora o seu texto, a proposta de texto, para a aprovação final, com o facto de muitas das emendas ou das propostas de alteração que são apresentadas pelos outros juízes levarem a que haja algum distanciamento, desvirtuamento, se puder assim dizer, talvez desvirtuamento seja exagerado, mas algum distanciamento face àquilo que era a concepção inicial e depois a própria problemática, quando desenvolvida no texto escrito, apresenta outras questões que obrigam o relator a tomar determinadas posições que podem não merecer a concordância dos demais juízes do Tribunal Constitucional e, portanto, podermos terminar com um texto que já não é o texto, digamos assim, do relator. E isso criar uma dificuldade até de natureza pessoal, que eu consigo compreender, que é, nós temos a ideia, a concepção geral, ela foi acordada entre os senhores juízes do Tribunal Constitucional, mas o texto já não espelha essa visão, porque foi necessário ir mais longe, mas também já não espelha, eventualmente, a posição do relator, na medida em que houve necessidade de introduzir alterações a essa mesma proposta. E, portanto, se puderem e se estiverem sensibilizados para essa questão, é uma questão mais específica, mas não deixa de ser impactante, porque quando temos um juiz do Tribunal Constitucional que abandona as suas funções por causa desta dificuldade, não deve ser uma questão que mereça a nossa indiferença. Até desta própria Assembleia, no âmbito das suas competências, de poder também fazer alguma reflexão sobre isto e percebermos um bocadinho também a vossa posição, se eventualmente tiverem discorrido já sobre ela. Um outro tema também muito atual, que eu não gostaria de deixar de trazer aqui, prende-se com um conjunto de diplomas que foram aprovados nesta Assembleia relacionados com a eutanásia e com a morte medicamente assistida. Não vou emitir nenhuma posição sobre esta matéria, essa discussão já foi feita no plenário, está agora no respectivo trabalho da especialidade, mas ela efetivamente apela, e os senhores, como são candidatos ao Tribunal Constitucional, certamente terão também uma visão, até mesmo pessoal, acho que é natural que assim seja, sobre esta compatibilização de alguns valores ou princípios que aqui já foram referidos, nomeadamente o valor da dignidade da pessoa humana ou da liberdade. Falamos aqui da passagem do Estado individual para um Estado social, onde há valores ou princípios de natureza social, em que a concepção do indivíduo já não é determinante para a forma como o Estado se deve organizar, mas devemos considerar o todo, a comunidade, aquilo que cada um de nós dá em prol dessa mesma comunidade e aquilo que nos devolve essa comunidade, na articulação que existe no funcionamento da nossa democracia e, portanto, se puderem também, gostaria de vos ouvir um bocadinho sobre qual é que é a vossa concepção pessoal sobre este tema da eutanásia e da morte medicamente assistida, sobre o peso do valor da vida, se a Constituição comporta ou não o lado negativo deste direito à vida e de que modo é que eventualmente isso se articula com a dignidade da pessoa humana. Nós sabemos que há muitos constitucionalistas que já escreveram sobre esta matéria, a Assembleia da República também já se pronunciou sobre isso, de forma clara, mas é provável até que o próprio Tribunal, um dia, não sei quando, possa vir a ser confrontado com esta questão e até com a questão do referendo, quiçá. E, portanto, se puderem desenvolver também alguma da vossa reflexão sobre isto, ficava-vos profundamente grato, porque eu julgo que isso seria importante para esta audição. Claro, não poderia deixar de terminar com um último sentir, que é agradecer a vossa disponibilidade e esperar que seja possível a Assembleia poder encerrar a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional, assim que os senhores deputados votem, e desejar-vos naturalmente, se essa for a vontade da Assembleia, os maiores sucessos na vossa missão, que é uma missão muito dignificante para o Estado,
pela qual certamente estaremos todos agradecidos. Obrigado.